Olá. Bom, sobre como que você faz as medidas de resposta em frequência nesse carinha aqui, o Nano VNA. Bom, você tem que tomar certos cuidados com esse carinha, como por exemplo, a quantidade de potência que você vai acabar recebendo na outra entrada, porque, por exemplo, se você tiver um amplificador que tenha transistores, talvez você tenha ganho no seu filtro. Esse aqui é um filtro passa-banda e ele tem transistores ali, que fazem com que a entrada seja maior do que fazem com que a saída seja maior que a entrada. Então é possível que você consiga danificar o seu aparelho. Então, se você souber qual é o ganho, talvez você possa fazer um atenuador para fazer uma medida mais coerente e sem danificar o aparelho. Bom, outra coisa, você teria que ver como é o seu circuito. Você tem que ver se o seu dispositivo, se o seu filtro, ele vai ser conectado por cabos. Por exemplo, vamos dizer que você vai usar esses dois cabos para conectar o filtro. Então você teria um circuito que na entrada e saída dele tem os cabos SMA, o conector SMA. Então nesse caso aqui, o seu filtro começa onde tem o conector SMA. Então você precisa desconsiderar tudo que vem atrás disso, tudo que vem entre o seu circuito e o seu aparelho. Então como você faria isso, né? Você pega o seu cabo, você conecta eles com esses carinhos aqui, esses adaptadores fêmea a fêmea, e você vai ligar os dois em série, vamos dizer assim, em série. Você liga eles assim e você vai fazer a calibração. Então, se você for fazer a calibração de carga, bom, vamos fazer do zero, né? Então, calibrate, tem open. Então, você vai colocar ele aqui, coloca o adaptador de aberto, você vai calibrar. Para short, que é o curto, você vai pegar o adaptador de curto e vai colocar aqui com o adaptador SMA. Aqui, você vai colocar aqui, põe o curto, calibra. O isolamento, você pode deixar assim do jeito que tá. E ouvi falar que é recomendado que você coloque a carga aqui na porta 2. E aí você faz a calibração de isolamento. True, que é a medida de através, né? Então, o quanto passa de uma porta para outra. Você vai aí usar os cabos aqui em série. Põe aqui. E você vai calibrar, certo? Feito isso, aí você vai poder desconectar o adaptador fêmea a fêmea. Aí você coloca os dois cabos assim. E a partir desse momento aqui, o aparelho vai entender que os cabos fazem parte do aparelho em si, e não que fazem parte do seu filtro. Por que você faria toda essa calibração aqui? Porque talvez seja necessário para você verificar qual é a impedância do seu filtro. Em certos casos, você pode ver que é necessário que o seu filtro tenha a impedância casada em 50 ohms. E se você não tiver essa calibração aqui, você vai ver uma medida de impedância falsa marcando aqui. Então, por exemplo, aqui ele está em circuito aberto, mas eu não fiz a calibração, então ele está marcando errado aqui, ó. Era para ele estar marcando circuito aberto, ele está marcando um pouquinho acima. Então você vai ter medidas erradas. Na hora que você for fazer um circuito para casar a impedância, ele vai estar marcando errado, certo? Bom, se você não se importa com a impedância do seu filtro, se ele se comporta mais como uma carga imaginária ou como uma real, se isso não é importante para você, você pode praticamente ignorar essa questão dos cabos aqui. Tem uma chance do aparelho, vamos dizer assim, não saber qual a potência que tem que chegar de uma porta para outra, ele te der uma medida tanto quanto
errada, por exemplo, de perda na banda passante. Então você, pelo menos a calibração de true, que é a que você faz juntando o cabo assim, pelo menos essa calibração você tem que fazer usando um cabo, certo? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou testar esse filtro aqui. Esse filtro aqui, ele é um filtro de cavidade, ou filtro helicoidal, que é basicamente uma caixinha metálica aqui que tem dois elementos ressonantes dentro. Tem 2 indutores praticamente. E aqui tem um casador de impedância, certo? Então, esse carinha aqui, ele tinha 59 mais 39 J de impedância do filtro em si. Aí eu coloquei esse carinha aqui para fazer a impedância ficar em 50 ohms. Então você já vai ver como é que fica no Nano VNA. Então, como é que eu vou fazer aqui? Nesse caso aqui, o aparelho vai conectado direto no filtro. Eu não preciso de cabos para isso. Então você vai poder fazer a calibração nesse caso usando nenhum cabo. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Calibrate, calibrar de novo. Aí você vai fazer a calibração de aberto. Então o Open, certo? Bom, tem um pequeno detalhe, eu esqueci de selecionar a frequência, peraí. Bom, talvez seja necessário mostrar isso, mas enfim. Eu sei que a frequência de operação desse filtro é de 200 MHz, ele tem uma banda passante de 6 MHz. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 150 MHz. Eu coloquei errado. Estímulos Start 150 MHz, Stop 200 a 280 MHz, certo? Tá. Vamos voltar lá na calibração, Calibrate. Tá. Agora tem que fazer de novo porque eu troquei a frequência do aparelho. Então, Open. Agora o Short, que é o curto. A carga, 50 ohms. A medida de isolamento, calibração de isolamento, para ele desconsiderar o quanto passa de um canal para o outro naturalmente, né? Isolamento, certo? Agora eu calibrar o quanto chega de potência de um lado para o outro. Esse aqui é um cabo fazendo curto. Então, True. E eu vou deixar salvo na memória RAM, porque eu não preciso salvar essa configuração. Certo. Bom, como é que você vai medir a resposta em frequência? A resposta em frequência, normalmente você mede, você tem um canal de entrada e um canal de saída. Então você vai usar as duas portas. Então, você vai vir ao display, o marcador. Você vai, por exemplo, vou escolher o traço 0 para marcar a resposta em frequência. Então eu venho aqui em canal, S21. Agora é uma medida de atravessando os canais, né? Então eu viria aqui em logmag, da medida de travesse, tá aqui, formato S21. Selecionou logmag, certo? Se você tiver interesse na medida de impedância, que é o caso que eu comentei no começo do vídeo, aí você vai escolher o traço, no caso aqui já o verde, você vai vir escolher a medida de reflexão, que é o S11 aqui, e você marca o Smith Chart. E aí você escolhe se você quer ver indutância e capacitância, ou se você quer ver em algum desses outros formatos, como por exemplo J-ohms, coisa assim. No caso eu vou deixar em LC.
Bom, a partir desse momento aqui, você já pode ver, já pode conectar o seu filtro. Então, aqui é a entrada do filtro. E ele tá sem um conector SMA na saída, porque quando eu for usar ele, eu não vou usar o conector SMA, eu vou soldar direto na placa. Então eu só vou encostar ele aqui na entrada, e você vai ver como que o circuito se comporta. No caso, esse filtro aqui, ele é interessante que ele só casa a impedância quando ele tem uma carga na saída dele. Então, do jeito que tá aqui, ele tá marcando pra onde tudo errado, ó, a impedância real dele. A real não, a impedância no geral, né? A real com a imaginária. Então, na hora que eu colocar aqui... Cadê? Aqui. Agora eu vou pausar para poder mexer no aparelho. Pronto. Bom, amarelo tá a resposta em frequência. Então você pode selecionar aqui, ó, o pico. E aqui eu sei que no pico tem uma perda de 2.6 dB, ou seja, na banda passante tem essa perda aí. E aí você pode ver aqui nas quinas, onde cai 3 dB, é onde você mede a sua variação de... sua banda passante, né? Certo? E aqui no verde, dá pra você ver como que tá a impedância do filtro, como que o aparelho tá enxergando a impedância. Aqui por falta de resolução mesmo, por limitações do aparelho, ele vai marcar um pouquinho errado. Então ele tá marcando 55 ohms e 700 picohenry. Mas é o seguinte, se você se der de cara com essa informação aqui, e você vê que tá quadriculado, tem essas setas, você pode só dar um zoom, assim, vamos dizer, na frequência central. E vamos fazer aqui, né? Então, eu vou colocar estímulos, frequência central 200 MHz e o span de 10 MHz. A banda passante dele é 6 por aí, então dá para colocar 10, certo? Então, desse jeito aqui, você pode conectar o seu filtro. Eu vou ligar aqui a medida de novo. Aí. Então agora você consegue ver que tem um ponto aqui, ó, que ele dá certinho, praticamente certinho em 50 ohms, certo? Então se você quiser verificar a sua impedância, é só fazer isso aí. Dá um zoom no ponto que você quer ver e você vai ter mais resolução na sua medida aí. Você pode ver, vai poder medir essa impedância e ver que casador você tem que fazer, certo? É só colocar numa calculadora online que você vai saber que circuito você tem que fazer para casar a impedância. Se você quiser ver o return loss, não lembro se é return loss, mas se você quiser ver o SWR, você vem em display, escolhe outro traço, colocar o traço 1, medida de reflexão, o SWR. E aqui você pode ver no azul que está um valor bem baixo, que aqui na frequência central é onde menos tem reflexão do filtro, né? O filtro mal reflete sinal de volta pro aparelho. Então quer dizer que ele está funcionando muito bem. Está próximo de 1. E é isso aí. Bom, qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários. Provavelmente eu vou ver. E precisando de ajuda com o aparelho, também é só comentar. Bom, até mais. Obrigado pela atenção.